E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram a meta. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 36 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. E como vocês já devem saber, o card da playlist do Rei Invencível vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço a parte 37 dessa obra. Na parte anterior, o deus falso botou terror em geral, e ceifou a vida de vários competidores, mas quando a Imperatriz estava prestes a perder a vida na mão dele, o tempo voltou alguns minutos atrás, quando os competidores ainda estavam vivos, e diferente de antes, o monstro decidiu caçar o humano mais forte primeiro. Então, sem perder tempo, o demônio apareceu de repente perto do Prota, dizendo que ele não conseguirá se esconder dele mais, e não terá lugar para fugir. Ao ver a criatura, a Moking gritou aterrorizada. Naturalmente o Rei Invencível ficou incomodado com o grito dela, e perguntou por que ela de repente está gritando tão alto, e também por que ela estava morrendo de medo. Ela não conseguiu responder, e pensou em sua mente que iria morrer em breve. Ela não esperava se deparar com essa coisa horrível. Enquanto a vida dela começava a passar diante dos seus olhos, o monstro partiu para cima dela em alta velocidade, dizendo que decidiu convertê-los em porcos, como brinquedos para seu entretenimento. Assustada, a garota gritou para o Prota sair da frente. Esse monstro eliminou todos os cultivadores. Ele não deve lutar, e sim se retirar primeiro. No momento que ela disse isso, o demônio atacou o Prota, mas para a surpresa da criatura, o Rei Invencível parou seu golpe com um único dedo, e perguntou como o monstro se atrevia a dizer que vai converter ele em um porco. A criatura não será capaz nem de ferir seu corpo. O deus falso percebeu naquele momento que o humano não estava blefando, já que ele nem conseguiu reagir a tempo, e teve que ver o humano arrancando seu braço. Ele não entendia como é possível que este seu corpo físico, que foi temperado pelo dom celestial, e condensado no corpo mais perfeito e incorruptível, refinando a origem de todas as coisas, seja inferior ao humano na sua frente. Interrompendo seus pensamentos, o Rei Invencível declarou que o monstro de elite é seu. Ninguém deve pensar em roubar. Naturalmente essa sua declaração fez a Moking ficar aliviada, já que ela teria tempo para fugir. Não gostando de ser chamado de monstro de elite, e ser tratado como uma besta comum, o falso deus ficou puto de raiva, e regenerou seu braço, e declarou que ceifaria sua vida. Em seguida ele usou a técnica dos ninjas, e se preparou para derrotar seu inimigo. Percebendo sua intenção, a Moking falou para ele não ser descuidado. Essa técnica é o bloqueio da lei. Esse movimento é capaz de isolar todo o cultivo e a energia do adversário. Enquanto ouvia seu aviso, correntes prenderam seu corpo. Mas apesar de estar em uma situação perigosa, ele pensou consigo mesmo que a especialidade da criatura é a força. Então não havia necessidade de enfrentá-lo de frente, já que nas leis do dom celestial estava o seu verdadeiro terreno. Se 100 leis do dom não forem suficientes, então 1000 certamente o suprimirão. Sob o dom celestial, ele é invencível. Por isso ele expandiu seu território. Dando um sorriso de deboche, ele apontou o dedo e disse que não precisa nem usar um dedo do pé contra seu inimigo. Terminando de falar isso, ele disparou uma rajada de energia em direção do monstro, e a criatura acabou sendo pega em cheio sem poder desviar. Naquele momento ela só podia tentar entender por que aquilo estava acontecendo. Não fazia sentido para ele. Ele nem conseguia ferir seu inimigo. Esses foram os últimos pensamentos que a criatura teve. A energia do Rei Invencível era tão forte que acabou voando para longe como um míssil. A força da sua energia criou até uma fissura dimensional, e graças à sua vitória, ele chegou aos 132 pontos. Naturalmente ele ficou feliz com essa novidade. Ele não esperava que uma criatura tão fraca valeria 100 pontos, com o que a Imperatriz conseguiu. Agora eles têm 132 pontos, e estão perto de avançar de rodada. Ao mesmo tempo todos foram notificados que a classificação mudou. O Shen subiu do milésimo do 120º lugar para o 10º lugar. Ao ouvir isso todos os cultivadores ficaram chocados, já que essa quantidade de pontos indicava que o falso deus morreu. Animado com a quantidade de pontos, o Prota perguntou para Moking onde mais há um monstro de elite assim, e ela respondeu que mesmo que não importava aos olhos dele, aquele monstro é temível como o inferno, e só existe um na competição. Ele deveria se alegrar que ele se foi.
ao ouvir que não tinha outro falso deus. Ele não ficou triste, ao invés disso ele teve uma ideia de como ganhar mais pontos. Notando isso, a Mocking teve um pressentimento ruim, ignorando a preocupação dela. O prota colocou o sistema para trabalhar, ativando a regressão temporal, mas desta vez, ele reduziu o alcance para afetar apenas um objeto. Ao ver ele usando aquela habilidade novamente, a Mocking se perguntou qual é exatamente a relação dele com a deusa do tempo e do espaço. Enquanto ela pensava nisso, a criatura apareceu na frente dela dentro de uma esfera de energia do espaço e tempo como se nada tivesse acontecido. E o Shen, com um sorriso debochado, perguntou como a criatura estava, e comentou que eles se encontraram de novo, sem entender o que estava acontecendo. O monstro começou a suar frio. Vendo isso, Prota disse que está cansado de permanecer neste labirinto. É hora de dar um passeio. Ele quer ver os resultados do treinamento do seu dom celestial. Seguindo a ordem do seu mestre, o Bolinha começou a emanar uma luz azul extremamente brilhante. Naturalmente, esse acontecimento deixou a Mocking confusa, sem entender por que ele estava fazendo isso. Eles serão engolidos pelas leis celestiais do labirinto se continuar com isso. Ao mesmo tempo, o Dão Celestial estava passando por uma mudança física, e sem avisar, ele transportou eles para a área vulcânica. Percebendo que acabou de passar por um deslocamento espacial, ela ficou surpresa. Isso é algo que apenas o Dão Celestial deste lugar pode fazer, então ela não entendia como ele foi capaz de fazer esse feito. Dissipando sua dúvida, ele disse que não é o Dão deste mundo, é o Dão Celestial do seu mundo que fez isso. Ele absorveu com sucesso todo o Dão deste mundo para avançar ao reino do Dão Espiritual. E agora todo o poder das leis desta terra está sob seu controle. Isso significa que o seu guardião celestial substituiu a divindade deste céu e terra, e agora domina este mundo. Ao ouvir isso, ela se perguntou como o Dão Celestial poderia ser substituído tão facilmente. Por parecer tão surreal, ela tentou acreditar que ele poderia estar mentindo, mas no final ela acabou aceitando a realidade. E perguntou como ele fez isso, e ele respondeu que definitivamente é impossível fazê-lo normalmente, mas com a técnica divina do Deus Celestial, isso se tornou capaz de ser feito. Enquanto dizia isso, os outros participantes apareceram. E ficaram surpresos por ele estar realmente vivo, já que ele tinha encontrado o falso Deus. Não foram só eles que apareceram. E ficaram surpresos em ver ele vivo. A Imperatriz também ficou chocada, mas ignorando sua confusão, o Rei Invencível cumprimentou ela dizendo que ela chegou na hora certa, e em seguida ele explicou que nesse lugar tem um cara que vale 100 pontos, ele já o matou uma vez, então ele acreditava que o demônio não dará mais pontos para ele. Por isso ela deveria tentar no seu lugar, eles poderão obter mais 100 pontos de uma vez. Confusa com o que estava vendo, a Imperatriz não conseguiu acreditar que era tudo real, e começou a pensar que estava sonhando, já que o invencível falso Deus, agora mesmo, ele estava parecendo como um cordeiro indo para o matadouro. Então, para entender a situação, ela perguntou como Shen fez isso. Esse falso Deus pode contrariar todos os cultivadores, então ele não devia ser capaz de o derrotar. As únicas teorias que ela encontrou para ele ser capaz de derrotar o falso Deus era que ele percebeu antecipadamente e preparou uma armadilha antes, e a outra era que a criatura estava fraca demais e por isso ele ganhou. E com uma expressão sem entender o que ela estava falando, ele perguntou o motivo de tanto alvoroço por apenas um monstro de elite. Essa sua pergunta fez todos ficarem chocados. Ele estava tratando um falso Deus como um simples monstro de elite. Interrompendo o choque deles, o Prota agarrou o ombro da criatura, e em seguida esmagou a cara dele no chão, e disse que vai segurar o demônio. Então ela tinha que se apressar, se ela não o matar, alguém o fará. Não tinha por que perder tempo. Naquele instante, todos sentiram algo muito ruim de repente. O assassino de deuses havia aparecido. Vendo a Imperatriz levantando a espada, o Prota a elogiou, e falou para ela apontar sua espada para o cérebro do falso deus. Ele é tão frágil que certamente morrerá se ela o apunhalar. Seguindo seu conselho, ela apontou a espada na testa do demônio, e em seguida apunhalou a criatura. Enquanto fazia isso, ela acabou falando algo, mas o Prota não entendeu, e disse que se ela falar pela metade não vai conseguir o marido. E ela argumentou dizendo que não precisa, e em seguida ela olhou para os pontos em sua mão, e exclamou que a pontuação não mudou. Ao ouvir isso, Prota ficou desanimado. Ele descobriu que não é permitido que a mesma equipe os mate novamente. Os organizadores até pensaram nisso antecipadamente, agora que os monstros foram dizimados, e eles não podem enfrentar o falso deus. Não há como acumular os 200 pontos necessários para avançar de rodada. Enquanto ficava incomodado com a dor de cabeça que ele terá, ele acabou tendo uma ideia, e começou a emanar uma aura aterrorizante, vendo a expressão ameaçadora que ele estava fazendo. Os participantes pensaram que ele queria matar todos eles, para ele e a Imperatriz avançarem sozinhos. Como eles riram dele antes dizendo que ele era um idiota das 9 províncias, agora eles estavam ferrados. Não era só eles que estavam morrendo de medo.
O Moaxi se aproximou do Rei Invencível e falou que tem 8 pontos e pode transferi-los para ele. O Lin Kuei também comentou que tem 12 pontos e ele podia pegar ele se quiser. Em troca, ele implorou que o Shen não faça nada contra ele. Vendo isso, os figurantes comentaram que se todos derem seus pontos, de acordo com as regras estabelecidas pelos deuses celestiais, eles não poderão mais participar da competição. Por isso, eles não queriam dar seus pontos para ajudar o Shen, já que os pontos para ganhar o prêmio de consolação da competição também são muito generosos, o suficiente para que as pessoas do continente vivam em paz. Eles trabalharam duro para acumular esses pontos. Então eles não podiam deixar que ele os leve tão facilmente, mas apesar de falar isso, alguns deles estavam com medo de serem eliminados. Ficando irritada com os figurantes, a Moquin pensou em sua mente que essas pessoas, se não fosse por Shen, nem falando dos pontos, eles não teriam sido capazes de salvar suas vidas. Então é justo que entreguem alguns pontos agora. Ela apoiava ele para que os mate. Após passar um tempo ouvindo as baboseiras dos figurantes, ele comentou que seria capaz de matá-los com um dedo, mas ele não vai ceifar a vida deles porque não é como os outros. Apesar disso, ele tomará os pontos deles. Eles querendo ou não, eles não podem parar ele, mas ele não tomará sem dar algo em troca. Ao mesmo tempo que falava isso, ele ativou sua habilidade da regressão do espaço temporal ao redor dos competidores. Enquanto eles ficavam sem entender o que estava acontecendo, o Rei Invencível apareceu em cima da cabeça do Deus Falso e perguntou quem queria trocar 5 pontos por 100 pontos de elite. Vendo a criatura, os cultivadores ficaram chocados ao descobrir que o Shen usou a habilidade divina regressão espaço-temporal para ressuscitar o falso deus. Ao mesmo tempo, a Imperatriz percebeu que o Prota foi o responsável por salvar sua vida. A regressão do espaço-temporal não foi obra dos deuses, e muito menos sua. Foi o Shen responsável por aquilo, o espírito do tesouro que era a fonte da energia da regressão. Estava no labirinto. Por isso ela tinha certeza que foi ele. Agora ela finalmente entendia. Vendo a expressão de frustração dela, o Prota perguntou se ela queria tentar novamente. E cheia de raiva ela respondeu que não queria, aproveitando a chance. O cultivador com cara de vilão falou que queria, e pensou em sua mente que terá sorte de matar um falso deus, ajudará no seu futuro treinamento e aguçará sua mente. Não foi só ele que chegou nessa conclusão. Os 2 favoritos também se ofereceram para dar o golpe final na criatura. Vendo o entusiasmo deles, o Prota deu um sorriso ameaçador. Alguns momentos depois, ele conseguiu obter os 200 pontos, e ficou bem animado com essa façanha. Vendo isso, a Imperatriz ficou chocada. Ela nunca viu esse tipo de fila. Vários cultivadores fazendo fila para ceifar a vida do falso deus. Animado, o Lin Kuei falou que nunca sonhou que seria capaz de matar um falso deus um dia. Foi graças ao seu irmão Shen que ele foi capaz de tal feito. Deixando sua surpresa de lado, a Imperatriz perguntou por que ele está fazendo isso, e ele respondeu que apenas aproveitou as condições imperdíveis. Ele fez isso para avançar de nível. Mudando sua pergunta, ela perguntou por que ele os deixou participar do assassinato do falso deus, e ele respondeu novamente que era para avançar de nível. Enquanto ele dizia isso, o espírito do tesouro apareceu, e olhou em direção do Rei Invencível. E declarou que a partir de agora, ele deveria se preocupar em salvar sua própria vida. Ao ouvir sua declaração, o Prota perguntou o que ele queria dizer com isso, e o espírito explicou que os senhores deuses se reuniram e decidiram revogar o direito do Shen de participar na competição. Se ele não tivesse alguma conexão com a deusa do tempo e do espaço, eles já o teriam matado há muito tempo. Nessa situação, ele só tem 2 opções. A primeira: entrar na matriz de transmissão que o enviará ao Palácio da Corte Divina para ser interrogado pelos deuses da região leste, mas ele não garante que ele sairá vivo. A segunda: enfrentar o deus imperador Jiu Yan que vem para ceifar sua vida. Ele não pode escapar ou se esconder, e eles do leste nunca sairão em sua defesa como assassino de deuses. Enquanto os figurantes ficavam aterrorizados com as opções, o Prota pensou consigo mesmo que eles são os que fazem as regras. E são os que as mudam sem aviso prévio, e cortam o caminho de alguém e decidem seu destino. Depois de 10 milhões de anos, ele achou que esses deuses aprenderiam a lição, mas não o fizeram. Após ouvir o Guardião do Espírito, o Moaxi comentou que com a aparição do assassino de deuses, não tinha como os deuses celestiais ficarem indiferentes. Agora mesmo que eles digam que o falso deus foi assassinado por todos, eles não poderão proteger o Shen. Essa habilidade de regressão do espaço temporal e o poder avassalador dele simplesmente não podem ser ocultados aos deuses celestiais. Ao mesmo tempo é explicado que é um assassino de deuses, depois de muitas eras e épocas em milhares de mundos. Ocasionalmente, há pessoas que têm a sorte de obter fortuna divina e romper os limites da humanidade para alcançar o reino dos deuses. Esse tipo de existência é uma esperança para os seres humanos, mas para os deuses é uma ameaça. Assim que um assassino de deuses é descoberto,
os deuses aparecem imediatamente para matá-lo e destruir todas as forças que estão por trás dele. O deus imperador Jiu Yang é um ser capaz de queimar e assar facilmente este lado do domínio estelar onde os competidores estão. Por saber disso, Amo King desejou que o Shen não lutasse contra o deus imperador. Era melhor para ele escolher primeiro o caminho para salvar sua vida, e depois buscar o desenvolvimento. Além disso, aquele deus do espaço-tempo realmente poderia protegê-lo. Ao mesmo tempo que ela pensava nisso, o espírito perguntou qual caminho Prota vai escolher, e ao invés de responder, ele ficou em silêncio. Enquanto isso, na planície sem vento, o Ye Shaolin aproveitava a passagem e o sossego, quando de repente, ele sentiu uma aura aterrorizante, e nisso uma energia extremamente poderosa caiu do céu na sua frente, devido a essa explosão de energia. Ele acabou ficando com dificuldade de respirar devido à poeira, e ao olhar para cima, ele ficou surpreso ao ver o deus imperador Jiu Yang. Mas apesar da sua aura aterrorizante, ele pediu para o deus imperador reduzir um pouco sua pressão. A aura dele estava destruindo a passagem. Estava tudo bem em queimar suas vestes, mas não é bom queimar as plantas e as flores. Além disso, havia muitos animais pequenos naquele lugar, não gostando de ser repreendido por um simples humano. A divindade usou um simples movimento seu e enviou o humano voando para longe. A força por trás do seu golpe foi tão forte que ele atravessou 3 montanhas e só foi parar na 4ª montanha, dentro do buraco feito por causa do impacto. O Ye Shaolin estava sentado sem sofrer nenhum arranhão. Apesar de não ter sido ferido, ele ficou bem irritado e declarou que mesmo que o estraga-prazer seja um deus, ele também vai criar um caminho usando seu corpo. Ao mesmo tempo, Prota liberou sua energia invencível chocando todos ao redor e chamou o deus imperador por X1. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio que vocês me deram, graças a Deus e também a vocês. Eu conquistei muitas coisas, obrigado por me ajudar a chegar aos 143 mil inscritos. Vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.